Há 10 anos, um vaqueiro salvou 3 apaches. O que aconteceu agora é incrível e transformador. O sol raiava forte no sertão do Ceará, iluminando a vida de Joaquim, um vaqueiro admirado por todos. Aos 35 anos, sua existência era marcada pela luta diária contra a aridez do clima e os desafios do legado familiar. 10 anos atrás, Jacó, um vaqueiro solitário, teve um encontro inesperado com 3 homens apaches fugitivos. Naquele dia fatídico, Joaquim não hesitou. Acolheu aqueles estrangeiros, ofereceu abrigo e comida, e assim, uma amizade inusitada brotou no solo seco do sertão. A coragem daquele homem se transformou em um ato de empatia que desafiou não só as tradições da sua família, mas também os preconceitos de uma sociedade que só cultivava a desconfiança. Os anos passaram, e enquanto a seca transformava a fazenda em uma sombra do que foi, Joaquim enfrentava batalhas silenciosas. A casa que um dia pulsava de vida agora parecia um eco, um lamento. Ele olhava para seus filhos com esperança e desespero, enquanto as contas se acumulavam e a crise apertava o pescoço da família. E quando parecia que tudo estava perdido, os apaches, que partiram em busca de novos horizontes, retornaram, equipados com sabedoria e novos conhecimentos sobre negócios, trouxeram a promessa de um futuro diferente. O reencontro foi emocionante, repleto de risadas e lágrimas, um testemunho do vínculo que superou fronteiras. Mas o caminho estava repleto de espinhos. Naquele mesmo dia, uma proposta tentadora surgiu. Uma empresa poderosa ofereceu a Joaquim uma fortuna por sua terra, dinheiro que poderia garantir a segurança imediata da família. Porém, a ideia de vender a terra, de trair suas raízes, o atormentava. Ele se lembrava dos ancestrais que cultivaram aquelas terras e fez uma promessa silenciosa de nunca abandoná-las. A pressão aumentava e a alegria do reencontro começava a se misturar ao medo de perder tudo. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance. Sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. A decisão chocante se aproximava, como a tempestade que anunciava chuvas inesperadas. A tensão crescia ao redor de Joaquim e os apaches. Suas visões de mundo se chocavam e os antigos segredos do passado começaram a ressurgir. A amizade estava em risco e o futuro da fazenda pendia na balança, como um ponto de interrogação no horizonte empoeirado. Naquele tribunal local, ao olhar o juiz, seu coração disparou. Ele precisava lutar, não apenas pela terra, mas por um legado, por um futuro digno para seus filhos e por uma amizade que desafiava todas as probabilidades. Com uma voz tremendo de emoção, Joaquim começou a falar, e todos sentiram que a história estava prestes a se transformar, talvez para sempre. O que será que o futuro reserva para Joaquim, sua família e seus amigos apaches? As respostas estavam mais próximas do que ele imaginava. O ar estava pesado dentro do tribunal. O dia ensolarado do lado de fora contrastava com o clima tenso no interior do salão. Joaquim respirou fundo. O olhar do juiz estava fixo nele, assim como o dos presentes. Cada um esperava uma decisão, uma palavra que moldasse não apenas seu destino, mas o de todos ao seu redor. Seu Joaquim, começou o juiz, sua voz grave ecoando pelas paredes nuas. Estamos aqui para decidir o futuro desta terra, mas também para avaliar a amizade que surgiu entre você e esses homens. Os apaches, que há uma década se tornaram parte de sua vida, estavam ali, ao seu lado. A expressão de Umba, um dos apaches, era um misto de expectativa e ansiedade. Joaquim olhou nos olhos dele e viu a lealdade, um legado construído com tantos desafios. Essa terra, Joaquim começou, a voz firme e decidida, não é apenas uma extensão de chão. Ela é um pedaço da minha história, da minha família. É onde meus filhos brincaram, onde minha mãe plantou flores, onde meu pai sonhou com um futuro melhor.
As lembranças encheram seu coração e as emoções quase o derrubaram. Ele viu os rostos dos seus filhos na plateia, olhos grandes e esperançosos, e isso lhe deu a força que precisava. Miriam, sua filha mais nova, sorriu para ele, sem saber da tempestade que se formava em seu coração. A verdadeira riqueza não vem de quantos reais temos no bolso, mas do que herdamos e do que construímos juntos. Hoje, aqui, estou cercado de amigos que de forma inesperada trouxeram uma nova luz para minha vida e para esta terra. Os murmúrios na sala aumentaram. Todos estavam agora envolvidos na intensidade do que ele dizia. Joaquim viu um velho conhecido, o agricultor Pedro, acenar com a cabeça. Um sinal silencioso de apoio que lhe trouxe um pouco de paz. Se eu vender esta terra, não estarei só abrindo mão de um pedaço de chão. Estarei vendendo todos os meus sonhos, as memórias que construí com aqueles que amo. Ele exclamou, a voz agora elevada, refletindo a dor que sentia. Os apaches se aproximaram, solidários. Ele viu o brilho de satisfação nos olhos de Umba, que havia acreditado em Joaquim durante todos esses anos. Eles não eram apenas homens de um passado distante, eram amigos, aliados na luta contra a seca e contra os desafios que a vida lhes impunha. Naquele momento, Joaquim decidiu que não lutaria apenas por sua terra, mas por um modo de vida que unia suas culturas e histórias. Ele queria mostrar ao tribunal que um futuro melhor era possível, desde que eles ficassem juntos. Não peço apenas que respeitem minha decisão, mas que compreendam a força que vem da união. Eu não estou sozinho, e esta terra também não está sozinha. As palavras reverberaram na sala, e Joaquim percebeu que muitos haviam se emocionado. O juiz, por um momento, pareceu refletir sobre o impacto daquelas palavras. Enquanto a tensão ainda pairava no ar, Joaquim olhou para seus filhos e para os apaches, e tudo o que sentiu foi esperança. Mas logo, uma nova preocupação se instalou em seu coração. Se o juiz não acatasse suas palavras, qual seria o próximo passo? O que faria se sua fé e seus esforços não fossem suficientes? A dúvida o atormentava enquanto o juiz se preparava para fazer sua decisão. O futuro estava mais uma vez nas mãos de alguém que mal conhecia seu verdadeiro valor. O veredicto estava próximo, e Joaquim sentia que a história de sua vida estava prestes a dar uma nova virada. O que será que o juiz decidiria? O silêncio dentro do tribunal era quase palpável. Todos os olhos estavam voltados para o juiz, que fitava Joaquim com uma expressão indecifrável. O tempo parecia se arrastar a cada segundo. O coração de Joaquim batia acelerado, como se estivesse prestes a explodir de ansiedade. Como um vaqueiro que precisa domar um cavalo rebelde, ele tentava controlar as emoções que fervilhavam dentro de si. Após considerar todos os fatores, o juiz começou, sua voz profunda ecoando pelo recinto. A decisão não é fácil, mas... Joaquim sentiu um frio na barriga, como se o mundo ao seu redor estivesse parando. Ele trocou olhares com Umba, que parecia segurar a respiração. As mãos dos apaches estavam unidas, uma força silenciosa que transmitia apoio. Esta terra não representa apenas um território. Ela conta uma história de resistência, união e amizade. Portanto, decido. A esperança encheu o peito de Joaquim. Seria possível que sua luta, por fim, atingisse um resultado positivo? Ele se lembrou da primeira vez que conheceu Umba e os outros apaches, quando sua vida parecia um barco à deriva. Agora, ali estava ele, ao lado deles, prontos para enfrentar qualquer tempestade. Decido que a terra permanecerá em suas mãos, seu Joaquim. O juiz finalmente afirmou, e as palavras reverberaram pelo salão. Um grito de alegria escapuliu dos lábios de Miriam, e logo em seguida, toda a sala se encheu de aplausos. Joaquim mal conseguia processar o que estava acontecendo. O alívio permitiu que suas lágrimas escorressem enquanto abraçava seus filhos. Em um abraço apertado, ele sentiu que tinha conquistado mais do que um terreno. Ele havia blindado o futuro deles. Mas antes que a celebração se intensificasse, um novo murmúrio começou a correr entre os presentes. Funcionários e advogados cochichavam, e a expressão do juiz mudou. Joaquim, ao notar isso, voltou-se para o juiz, que parecia estar lutando com um dilema interno. Entretanto, continuou o juiz, sua voz agora mais grave, a condição é que você e os apaches continuem a trabalhar juntos para desenvolver esta terra em prol da comunidade.
Umba e Joaquim se encararam, e o vaqueiro percebeu que aquela decisão, embora positiva, vinha com seu próprio peso. Eles tinham uma responsabilidade ainda maior agora. A união, que já era forte, precisaria se consolidar em ações concretas no futuro. Nós aceitaremos o desafio, Excelência, Joaquim respondeu, a determinação renovada ardendo em seu peito. Enquanto a sala começava a esvaziar, ele sentiu que uma nova jornada estava prestes a se iniciar. Umba se aproximou, olhando profundamente nos olhos de Joaquim. Agora, mais do que nunca, precisamos estar juntos. O que vem pela frente não será fácil. No fundo, Joaquim sabia que a luta não terminara, apenas mudara de fase. Havia um novo horizonte se formando, e ele poderia palpitar que desafios ainda apareciam no caminho. Vamos fazer disso um exemplo, respondeu Joaquim, com um sorriso cheio de fé. Enquanto as pessoas começavam a se dispersar, o coração de Joaquim pulsava com uma sensação de renovação e esperança. Mas, ao mesmo tempo, uma pergunta se alojava na sua mente. Seriam realmente capazes de unir suas culturas e raízes para construir um futuro que honrasse o passado? E, sem perceber, a decisão mais difícil ainda estava por vir. O que aconteceria quando as diferenças entre eles começassem a incomodar? O sol se punha, tingindo o céu de dourado, enquanto Joaquim deixava o tribunal com Umba ao seu lado. A atmosfera estava carregada de uma esperançosa expectativa, mas também de incertezas. Eles caminharam em silêncio, cada um tentando processar a nova realidade que se apresentava diante deles. Com a decisão do juiz, um peso havia sido tirado dos ombros de Joaquim. Mas o que esperar agora? A responsabilidade de desenvolver aquela terra em conjunto com os Apaches não soava tão simples quanto aparentava. Enquanto trocavam olhares, Joaquim podia perceber a tensão crescente entre eles, como se a celebração do momento fosse apenas uma fachada. Enquanto caminhavam, Umba parou e olhou para Joaquim, seu rosto marcado por traços de preocupação. Precisamos ter um plano, disse ele, quebrando o silêncio. Não adianta apenas celebrar. Se não estivermos alinhados, as dificuldades virão. Joaquim concordou, sentindo uma onda de ansiedade. Ele sabia que para cumprir a condição do juiz, era crucial que as comunidades se integrassem de verdade, mas as diferenças culturais poderiam ser mais complicadas do que pensavam. Vamos nos encontrar com os líderes da aldeia, sugeriu Joaquim. Eles talvez tenham ideias sobre como podemos unir nossas forças para o bem da terra. Umba assentiu e juntos decidiram que ao amanhecer seguinte se reuniriam com os Apaches para discutir os próximos passos. Enquanto isso, a imagem dos filhos sorrindo e correndo pela nova terra que agora pertencia a eles enchia Joaquim de esperança. Mas uma semente de dúvida começou a germinar na sua mente. Quando chegou em casa, viu Miriam preparando a janta. A mesa estava decorada com utensílios simples, mas a alegria dela ao vê-lo entrar acendeu um sorriso no rosto de Joaquim. Ele poderia sentir a força dela, aquela mulher que enfrentou tantas dificuldades ao longo dos anos. Amor, nós conseguimos! Gritou ele, os olhos brilhando. Ela correu até ele, os braços abertos, e o acolheu em um abraço caloroso. Eu sempre acreditei em você, respondeu ela, o que só aumentou a confiança de Joaquim. Mas logo o sorriso dela se desfez ao ouvir as novidades. Então, o futuro agora depende de vocês trabalharem juntos. Com os Apaches? Miriam perguntou, sua voz tingida de receio. Ele a encarou, percebendo que a união entre as culturas talvez não fosse simples. Os costumes, as práticas e até mesmo as palavras poderiam se tornar barreiras. Temos que tentar, Miriam, disse Joaquim, buscando calma em sua própria insegurança. Isso é maior do que nós. A noite avançou enquanto eles discutiam como enfrentar essa nova fase. A tensão pairava, e quando o sono chegou, Joaquim não conseguiu repousar. As imagens de reuniões, voz alta, desentendimentos e divisões passaram pela sua mente. Aquele diálogo que deveria ser harmonioso poderia facilmente se transformar em uma luta de egos e diferenças. Logo, o dia amanheceu, e o ar estava frio, enquanto Joaquim e Umba se dirigiam para a aldeia. O caminho era cercado por árvores frondosas, que pareciam escutar a nervosidade deles. A caminhada estava repleta de expectativa, mas também de um medo silencioso.
Conforme se aproximavam do local, Joaquim sentiu que tudo o que havia construído poderia ruir em uma única reunião. O que aconteceria quando seus valores se confrontassem? Ele respirou fundo, preparado para enfrentar não só os apaches, mas os próprios medos que o acompanhavam. Nesse momento, Joaquim percebeu que não era apenas sobre terras ou direitos, mas sobre pessoas, laços e um futuro que deveria ser construído juntos. E se aquele dia fosse crucial, quais histórias eles contariam no final? A dúvida fervilhava em sua mente, enquanto se aproximavam do círculo de discussão. E então, em meio à tensão do desconhecido, um grito distante chamou sua atenção. O que estava acontecendo? Era um sinal de que algo radical estava prestes a mudar? O grito ecoou pelo ar, carregado de urgência e desespero. Joaquim parou abruptamente, um estremecimento lhe percorreu a coluna. Umba também se deteve, seus olhos escaneando a floresta em busca de algum sinal do que estava por vir. O eco daquele chamado distante parecia prenunciar algo profundo, um aviso de que a paz que tanto buscavam poderia estar ameaçada. O que foi isso? Joaquim perguntou, a voz tingida de apreensão. Umba apenas balançou a cabeça preocupado, mas logo, da direção do som, surgiram figuras correndo, seus rostos pálidos e olhos arregalados. Eram alguns dos caçadores apaches, e a expressão em suas feições revelava uma mistura de medo e urgência. Os búfalos! Gritou um deles, a respiração rápida e entrecortada. Eles estão atacando a aldeia! O coração de Joaquim disparou. Aquelas palavras cortaram o ar como uma lâmina. A tranquilidade daquele novo lar estava prestes a ser testada. Ele olhou para Umba, que estava em choque. Temos que ajudá-los, disse Joaquim, um impulso incontrolável tomando conta dele. Não podemos deixar que isso cause mais divisão entre nossas comunidades. Sem hesitar, ele pegou a mão de Umba e os dois se dirigiram apressadamente para a aldeia. O caminho parecia uma eternidade. Enquanto corriam, Joaquim sentia que cada passo que davam carregava o peso de suas escolhas. Ele precisava mostrar aos apaches que poderia ser um aliado, não apenas um intruso. Quando chegaram à aldeia, a cena era caótica. Os búfalos, assustados, corriam em desordem e os moradores tentavam bloquear sua passagem. O pó levantado pelo movimento frenético tornava tudo mais difícil de enxergar, mas a determinação nas expressões dos apaches era evidente. Joaquim viu mulheres e crianças buscando abrigo, enquanto homens formavam uma linha de defesa. "O que devemos fazer?" perguntou Umba, sua voz tensa. Joaquim olhou ao redor, percebendo que, além de defender a aldeia, havia uma oportunidade de unir os dois grupos. Ele se lembrou das histórias que seu avô contava sobre a relação entre búfalos e homens. Aqueles animais, muitas vezes tempestuosos, eram também parte de um ciclo maior, e a harmonia poderia ser restaurada. "Precisamos acalmar os búfalos!" ele exclamou. "Se os apaches e nós formarmos um só exército, podemos conduzi-los em direção ao campo aberto." Sem hesitar, Joaquim começou a gesticular, pedindo que as famílias e guerreiros se unissem. Ele se posicionou ao lado de Umba, cuja expressão passou de dúvida para um foco determinado. "Vamos!" gritou Umba, motivando os homens ao seu redor. Juntos, eles começaram a se mover em uma direção e, com palavreados e gestos firmes, formaram um círculo ao redor dos búfalos. Joaquim sentiu sua alma vibrar com a tensão do momento. Os búfalos rugiam e corriam, mas ele e os apaches estavam em sintonia. Ele podia ver os olhares de compreensão se cruzando entre eles, um sinal de que estavam juntos na luta. O caos da batalha estava prestes a se transformar em algo mais. A união de forças entre indígenas e colonos poderia mudar tudo. E quando Joaquim sentiu que estavam prestes a controlar a situação, algo inesperado aconteceu. Uma sombra imponente se ergueu entre eles e os búfalos. Era um enorme veado parado como uma estátua, observando. O que ele fazia ali? O que essa aparição significaria nesse instante crucial? Os corações de Joaquim e Umba dispararam ao mesmo tempo. O que significava aquele encontro inesperado? Uma ligação entre os mundos? A resposta estava mais perto do que eles imaginavam. O veado permaneceu ali, imóvel, como se fosse a testemunha silenciosa de um confronto de forças. Joaquim e Umba trocaram um olhar rápido, suas mentes fervilhando de perguntas. Seria aquele animal um sinal? O peso da urgência ainda pesava no ar, mas a presença do veado parecia trazer uma estranha calma.
Os batedores apaches, antes frenéticos, começaram a parar e observar. Joaquim pôde sentir uma mudança em sua respiração, uma expectativa palpável no ar. O instinto animal do veado parecia fornecer uma nova perspectiva para todos que estavam envolvidos na luta. Ele se perguntou se todos estavam percebendo isso. "Cuidado!" gritou um dos caçadores, puxando Joaquim de volta para a realidade. Os búfalos ainda estavam em pânico, e a situação exigia ação, não contemplação. Enquanto todos os apaches se mobilizavam sob as ordens de Umba, Joaquim sentiu que precisava se arriscar ainda mais. Ele se afastou do grupo e se aproximou lentamente do veado, tentando entender o que aquela aparição significava. Para sua surpresa, o animal não recuou. Em vez disso, avançou alguns passos em direção a ele, olhando diretamente em seus olhos. Era como se uma conexão mágica se estabelecesse entre os dois. Joaquim sentiu seu coração acelerar, não de medo, mas de um sentimento profundo, uma sensação de que precisava proteger não só aqueles búfalos, mas tudo o que representavam. "Venham!" chamou Joaquim, fazendo gestos amplos para alguns dos homens que ainda hesitavam. "Deixem que meus gritos de esperança alcancem os céus e toquem a essência dessas criaturas." Ao ouvir sua voz, os homens se juntaram a ele, formando uma linha mais forte. Naquele momento, Joaquim percebeu que não era apenas ele que estava aprendendo a se conectar com a natureza. A própria aldeia estava começando a entender a importância dessa união. "Acalme-se", sussurrou Joaquim, direcionando suas palavras ao veado. Ele se virou para os búfalos, gritando para que o som de sua voz se fundisse com o eco dos gritos que cercavam a aldeia. "Juntos, vamos ajudá-los a encontrar o seu caminho." Em resposta, o veado deu um passo à frente e, com isso, algo surpreendente aconteceu. Os búfalos, que antes estavam desesperados, pararam um instante e olharam na direção de Joaquim e do veado. O tempo pareceu congelar enquanto os homens e mulheres da aldeia observavam, em completa reverência. Então, como se uma magia invisível os envolvesse, os búfalos começaram a se acalmar. As feras, antes descontroladas, agora pareciam respeitar aquele momento da conexão. Todos podiam sentir a mudança na energia. Um sentido de esperança começava a tomar forma. Joaquim viu Umba ao seu lado, os olhos arregalados de assombro e admiração. "Como isso é possível?" ele murmurou, quase sem fôlego. "A natureza sempre teve um jeito de criar vínculos quando menos se espera", respondeu Joaquim, sem desviar o olhar do veado que agora parecia guiá-los. Mas a calmaria foi interrompida novamente. Uma nova série de estrondos ecoou pela floresta, quebrando o encantamento. Joaquim sentiu um arrepio na espinha. Membros da tribo da aldeia se agitaram, olhares de preocupação surgiram. "O que foi isso?" Uma voz angustiada rompeu o silêncio, e foi aí que Joaquim soube que a paz obtida poderia ser passageira. Um novo desafio os aguardava na floresta. Seriam capazes de enfrentar mais uma ameaça juntos? Ou quem sabe, a sombra que se aproximava pudesse ser a relação que tanto desejavam, ou a destruição que os separava. O clima em torno deles começou a mudar mais uma vez, e o futuro da aldeia dependia disso. A estrada para a transformação estava mais longe do que eles imaginavam, e o que desafiava a união estava prestes a ser revelado. Os sons da floresta estavam em plena convulsão, ecoando coléricos e frenéticos. Joaquim e Umba trocaram um olhar, reconhecendo que a serenidade que haviam conseguido criar era apenas um breve intervalo, um sopro de esperança entre os temores. As batidas de seu coração pareciam ritmar as explosões no distante arbusto. O veado, que antes refletia calma, agora fixava seu olhar em uma direção mais profunda na floresta. Seus olhos eram como faróis, alertas e sábios. Joaquim sentiu que a conexão com o animal poderia ser a chave. As respostas estavam ali. Precisava tomar uma decisão rápida. "Vamos!" gritou Joaquim, voltando-se para os outros. "Precisamos saber o que está acontecendo." Umba balançou a cabeça, ainda tentando processar a cena. "E se o que estiver vindo for perigoso?" "Precisamos de coragem", respondeu Joaquim, com uma determinação que lhe surpreendia. Os batedores apaches, embora nervosos, sentiam a urgência na voz de Joaquim. Em um movimento quase automático, formaram uma linha, cada um pegando nas ferramentas que traziam, prontos para lutar ou proteger o que fosse necessário. A presença do veado na frente deles parecia dar energia e resolução a todos.
Cautelosamente, começaram a avançar. Joaquim podia sentir a tensão crescente no ar, os corpos pressionados contra o medo. Enquanto atravessavam matos espessos, ele se lembrou das histórias que sua avó contava sobre a sabedoria dos animais, sobre como eles podiam prever mudanças no ambiente. Aquilo era um chamado. Então, de repente, apareceu uma figura na penumbra. Um homem com feições marcadas pela dureza da vida, sua pele queimava pelo sol, mas havia algo forte e destemido em sua postura. Ele estava montando um cavalo, seu olhar fixo no grupo que se aproximava. Joaquim reconheceu aquele jato de bravura. "É um vaqueiro!" exclamou Umba quase em um sussurro. Joaquim sentiu o sangue ferver. Ninguém na aldeia esperava encontrar alguém assim naquele lugar. Era uma lembrança de um passado diferente, de quando ele ainda acreditava que as fronteiras entre tribos e homens eram menos rígidas. Ele havia escutado histórias sobre o vaqueiro que 4 anos atrás havia enfrentado um perigo real pelo bem dos Apaches, o mesmo homem que herdara a força de seu povo. "O que você está fazendo aqui?" gritou Joaquim, sua voz ecoando pela floresta. O vaqueiro desceu do cavalo, a expressão dele carregava um peso. "Vim avisar, tem coisas muito maiores se aproximando. Aquilo que os trouxe até aqui é mais forte do que imaginam." As palavras do vaqueiro pareciam vibrar através do ar, como se a própria terra estivesse escutando. A tensão cresceu. Uma nova onda de expectativa tomou conta do grupo. "Estamos prontos para enfrentar qualquer desafio", disse Joaquim. "E você tem a opção de escolher", retrucou o vaqueiro com um olhar penetrante. "União ou separação. O caminho que decidem traçar hoje muda tudo." Umbi se adiantou, ansioso. "O que você quer dizer com isso?" Enquanto o vaqueiro parecia ponderar, Joaquim sentiu a urgência da situação. O veado, ainda presente, olhava intensamente para todos. Ali, na floresta, um tipo de mágica havia se instalado, mas ela poderia ser efêmera, dependendo do que estava por vir. No fundo, ele sabia que era muito mais do que um simples perigo. A verdadeira batalha seria entre seus corações. O peso da escolha pairava no ar, e Joaquim percebeu que se a aldeia não tivesse a determinação necessária, a verdadeira transformação poderia se desvanecer. O futuro era incerto, e a floresta sussurrava promessas que estavam em jogo. Enquanto o vaqueiro falava, uma sombra se movia detrás dele, imensa e ameaçadora. O que quer que se aproximasse não traria paz, mas sim a chance de redefinir toda a história. E assim, com o coração na mão, Joaquim se preparou para ouvir o que estava prestes a ser revelado. Os olhos do vaqueiro se estreitaram, como se tentasse penetrar na alma de cada um ali. A sombra atrás dele crescia, seu contorno se definindo com a luz tênue que filtrava pelas copas das árvores. Joaquim podia sentir a adrenalina subindo. O que estaria por vir? "Ontem à noite, eu tive um sonho", começou o vaqueiro, com uma voz tão firme quanto a terra onde pisavam. "Vi uma tempestade se formando, uma escuridão que se aproximava. Os espíritos da floresta avisavam. Um grande conflito está prestes a eclodir entre tribos e aqueles que não respeitam a terra. E essa sombra, ela busca desenraizar tudo que vocês conhecem." Joaquim trocou olhares com Umba, e um arrepio percorreu sua espinha. As histórias da avó eram sempre tão cheias de significados ocultos, mas aquele sonho parecia mais real. A tensão aumentava, e o som das folhas levantadas pelo vento soava como os gritos de uma batalha iminente. "E o que devemos fazer?" ele perguntou, a voz falhando um pouco. O vaqueiro olhou para o veado, que parecia tão calmo, e depois de volta para o grupo. "Precisamos nos unir. Nossas diferenças nos enfraquecem frente ao inimigo. Se as tribos não se unirem, poderão perder mais do que a batalha. Podem perder a chance de resgatar sua conexão com a terra." Um profundo eco de concordância se espalhou entre os Apaches. Os batedores começaram a sussurrar um para o outro, cada um ponderando as palavras do vaqueiro. Joaquim podia sentir a coragem crescendo em seu interior, como uma chama que estava prestes a incendiar a floresta inteira. "Não podemos deixar que a história se repita. Se não lutarmos juntos, a próxima geração só conhecerá a dor e a divisão", disse Joaquim, sentindo que agora era sua vez de agir. Ele levantou a voz, firme. "Se temos uma chance, devemos agarrá-la com todas as nossas forças."
O vaqueiro assentiu, orgulhoso. A expressão de determinação nos rostos apaches começou a se solidificar como um pacto silencioso. Era hora de deixar as rivalidades do passado para trás. Então, a sombra finalmente se tornou visível. Um grupo de homens, com feições agressivas e armados, surgiu das sombras da floresta. Joaquim sentiu seu coração afundar. Seriam os responsáveis pela tempestade que se aproximava? Eles estão aqui, murmurou Umba com a voz trêmula, enquanto a adrenalina levava o medo embora. Precisamos garantir que nossas vozes sejam ouvidas antes que seja tarde demais. Os apaches estavam prontos, seus olhos brilhando de coragem. Joaquim e Umba se posicionaram na frente do grupo como dois sentinelas determinados a proteger o que amavam. O vaqueiro se aproximou deles, cheio de convicção. Preparem-se. A batalha que vocês enfrentarão é tanto interna quanto externa. A maior fraqueza de um homem é a dúvida em seu coração. Nunca permitam que a incerteza os vença. A sombra dos inimigos se aproximava e, mais uma vez, a floresta parecia interromper seu ritmo, segurando a respiração. Joaquim podia sentir a pulsação da vida ao seu redor. Era uma luta pela identidade, pela terra, pela união. Então, quando tudo parecia prestes a se desatar, um grito ecoou, como um chamado ancestral. O que faremos agora? A pergunta pairava no ar, como uma oportunidade de decidir o futuro. A resposta viria com o primeiro confronto. Mas uma coisa era certa: aquela noite na floresta seria apenas o começo de algo muito maior. O que estava por vir os exigiria mais do que apenas bravura, exigiria um salto de fé para o desconhecido. E, no fundo, Joaquim sabia que precisariam usar toda a força que tinham, por mais assustador que fosse. Mas a certeza de que a união poderia mudar tudo iluminou seu coração. E no instante em que a sombra se aproximava, a verdadeira batalha estava prestes a começar. Qual seria o preço da liberdade? O coração de Joaquim batia em um ritmo frenético, como se quisesse escapar de seu peito. Ele se virou para olhar para os seus companheiros e viu que o medo também morava em seus olhos. A sombra crescendo diante deles, como um dragão prestes a cuspir fogo, mas algo em seu interior dizia que não podiam recuar. O vaqueiro soltou uma respiração profunda e adiantou-se um passo, fazendo sinal para que todos o seguissem. Não deixem que o medo os domine. Lembrem-se do que estamos lutando, nossa liberdade, nossa terra. Sua voz ressoou como um trovão, aquecendo a alma de cada um que o ouvia. Enquanto os homens inimigos se aproximavam, Joaquim viu suas armas brilhando sob a luz da lua. Eram armados até os dentes, mas o que eles não tinham era a força de um coração unido pela causa. Ele olhou para Umba, que tinha seu arco preparado, e sorriu. Era hora de agir. Os apaches começaram a recuar lentamente, mas Joaquim gritou: "Não! Agora é nosso momento! Um passo à frente, juntos!" Nesse instante, como se uma onda de coragem os penetrasse, todos avançaram. O vaqueiro ergueu sua lança e os apaches seguiram seu exemplo. A energia crescia, uma força invisível unindo-os, selando o pacto que haviam feito de lutar juntos. Os inimigos hesitaram. Aquela união era algo que eles nunca tinham enfrentado. Joaquim aproveitou a brecha e gritou: "Por tudo que amamos, por nossos avós que lutaram por essa terra, vamos mostrar a eles a força dos filhos da floresta." E assim, desferiram suas primeiras flechas. O som da madeira cortando o ar ecoou, enquanto um ou outro oponente tombava ao chão. A batalha tinha começado, e mesmo com o coração pulsando de medo, o fervor da luta quente se instaurou em Joaquim. Ele sentia que aqueles momentos eram mais do que um confronto físico. Era uma disputa por valores, por vida. As vozes de incentivo foram se multiplicando, reverberando pela floresta. Por nossa terra, por nossa ancestralidade. E com cada grito, um eco de determinação se formava, um símbolo do que significava suas raízes. A adrenalina fluía, e cada movimento parecia uma dança entre a vida e a morte. Joaquim capturou a essência da luta. Os inimigos eram muitos, mas o espírito dos apaches era incomensurável. Ele se jogou para o lado, desviando de uma lança que quase o atingia. Ao olhar para Umba, viu os olhos dela brilharem com um fogo que ele nunca tinha visto. Ela estava com ele, e isso era tudo o que importava. Então, em meio à batalha, algo inesperado aconteceu. Do fundo da floresta, um som diferente começou a se elevar. Era como o canto dos pássaros ao amanhecer, mas havia uma força ancestral em suas notas. Joaquim parou por um momento
e, por instinto, olhou para trás. O vaqueiro estava lá, de pé, segurando o veado que até então permanecera calmo. Ele parecia estar invocando algo mais poderoso que os açoites da batalha. Era uma conexão direta com a terra, um chamado que transcendeu aquele conflito. Joaquim sentiu uma palpitação e uma voz interna que o guiava. O que estaria acontecendo? Era a união das tribos? Era a força da floresta demonstrando que havia mais em jogo do que apenas pessoas armadas? A cantoria aumentou e a sombra da floresta começou a se movimentar, ganhando forma, como se a natureza estivesse tomando partido. O vaqueiro, como um maestro, erguia seus braços e a atmosfera se aquecia. O que está por vir? Sussurrou Umba, seus olhos arregalados, a dúvida mingando diante da esperança crescente. O que quer que seja, preciso descobrir! Joaquim gritou de volta, sentindo a adrenalina novamente se aquecer em suas veias. A batalha continuava, mas a música da floresta prometia algo mais profundo. O que viria a seguir? O que os aguardava além da luta? Uma nova revelação, talvez? O futuro estava prestes a se desdobrar diante deles, assim como a noite se desenrolava como um tapete de estrelas. Qual seria o papel de cada um nesse grande teatro de forças? E, acima de tudo, a antiga conexão com a terra renasceria, ou essa batalha seria o fim de tudo? A resposta ficava à espreita, nas entrelinhas do destino. O sol nascia tímido, tingindo o céu de laranja e rosa. A batalha havia terminado, mas o eco de seus gritos e do som de flechas ainda se fazia presente nas mentes de Joaquim e Umba. Eles se encontraram no campo onde horas antes haviam lutado lado a lado. Umba, com o rosto suado e marcas de luta, olhou nos olhos de Joaquim, buscando respostas. O que fazemos agora? Perguntou, a dúvida refletindo em sua voz. Joaquim respirou fundo, ainda sentindo a adrenalina pulsar em seu corpo, mas dentro dele, uma sensação poderosa começou a emergir, a certeza de que a luta não fora em vão. A união deles, das tribos, e a presença do vaqueiro e do veado foram cruciais para manter a integridade de suas raízes. Precisamos celebrar o que conquistamos, mas mais importante, unir o que ainda nos separa, respondeu Joaquim. Precisamos nos reunir como uma só comunidade. A batalha foi apenas o começo. É hora de reescrever nossa história. O vaqueiro se aproximou, seu olhar sério, mas contrabalançado por um leve sorriso. O espírito da floresta está despertando. Vocês não lutaram apenas pela terra, mas pela própria essência que os conecta a ela. As palavras reverberaram em Joaquim, e o peso da responsabilidade que agora tinham de criar um futuro juntos começou a tomar forma. Eles se dirigiram à aldeia, onde os feridos eram tratados, e aqueles que não haviam enfrentado a batalha esperavam notícias. A recessão do conflito permitiu que o medo dissipasse um pouco, e logo o lugar se transformou em um espaço repleto de emoções. Havia lágrimas de alívio e abraços calorosos. Joaquim sentia que a alegria emergente ao redor dele não era apenas a felicidade pelo resultado da luta, mas uma certeza de que recomeçar era possível. Quando todos se reuniram na praça central, Joaquim olhou para as pessoas, apaches e colonos. Ele se lembrou da promessa que fizera ao seu coração, garantir que a história de suas terras e de suas culturas se entrelaçassem. Hoje, mostramos que somos mais fortes juntos. Começou Joaquim, sua voz firme e cheia de emoção. Essa batalha não foi apenas uma luta por terras ou direitos. Isto aqui é um lembrete da conexão que temos entre nós, com a terra e com nossos ancestrais. A multidão respondeu com murmúrios de aprovação e assentimentos. Joaquim sentiu a energia do grupo subir, como se a própria terra estivesse vibrando junto. Ele então convidou o vaqueiro a se juntar a ele. Este homem vindo de longe é um símbolo do que podemos ser. Ele nos trouxe uma mensagem e agora precisamos ouvir. Vamos fundar uma nova aliança que respeite tanto as tradições apaches quanto a história dos que vieram depois. O vaqueiro fez um gesto amplo, concordando com Joaquim. Podemos começar a cuidar desta terra juntos. A riqueza que encontramos nesta união é mais valiosa do que qualquer ouro. Os aplausos ecoaram apenas para serem seguidos por um momento de silêncio, quando todos compreenderam a gravidade do que estava sendo proposto.
Se formos capazes de respeitar uns aos outros e a nossa história, construiremos algo maior para nossas gerações. Não lutaremos mais uns contra os outros, mas sim lutaremos juntos por um futuro próspero que beneficie todos, continuou Joaquim. E naquela fala, sua convicção carregava a força de 1000 corações. Após semanas de preparação e planejamento, a celebração da nova aliança começou. O aroma de pratos tradicionais pairava no ar, e a música ecoava entre as palmeiras, como se a própria natureza se unisse a eles naquela festa. Era uma fusão de ritmos, danças e risadas que envolvidos a todos em um laço que desafiava a divisão. A ideia de um futuro compartilhado tomava forma. Joaquim e Umba começaram a trabalhar juntos, organizando as atividades de cultivo e preservação da terra, unindo técnicas de ambos os povos. Quando a colheita finalmente chegou, era um espetáculo vibrante. As espigas de milho brotavam, os jardins floresciam em ricochete de cores, um testemunho da força que a união trouxe. Ainda havia desafios pela frente, mas Joaquim olhava para seus filhos brincando entre a colheita e sentia que o peso de sua responsabilidade havia se transformado em alívio. Ele abraçou o vaqueiro e Umba, um espírito de irmandade e gratidão, forjando laços mais profundos que qualquer batalha já poderia quebrar. Nós conquistamos, meus amigos, não apenas uma terra, mas uma história de esperança, exclamou Joaquim, e o coro de risadas e celebrações cresceu. A transformação que juntos haviam realizado era mais que uma nova era, era a celebração da vida e da união. Ao olharem para o horizonte, sabiam que o futuro estava apenas começando e juntos escreveriam novos capítulos que honrariam as raízes e buscariam novos horizontes. E assim, em meio ao brilho do horizonte, uma nova história nasceu. Uma história de amizade, resiliência e amor pela terra. Urgência! Você precisa se inscrever agora para não perder as próximas histórias exclusivas que vão tocar seu coração. Deixa um like agora e ajude no alcance do canal. Isso faz toda a diferença. Comente suas reações e teorias sobre esse final incrível. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer essa conclusão poderosa. A hora é agora.